Senhor, Deus grande e poderoso, amoroso, generoso, misericordioso, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui, cada um de nós, na Tua presença, na Tua casa, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Eu sei que para algumas pessoas chegarem até aqui foi somente por superação, por terem decidido, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou agradá-lo, não vou fazer a vontade da minha carne, eu não vou ceder. Determinaram, creram e estão aqui. Vieram buscar o Senhor e eu oro para que recebam o que vieram buscar. Paz, direção, cura, libertação, consolo, força e mais força, Senhor. Nos ajuda porque o único jeito que tem, meu Deus, de nós avançarmos é o Senhor nos ajudando, é o Senhor nos guiando, é o Senhor nos conduzindo, o Senhor nos abençoando. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por cada falha, cada erro, cada inconsequência, cada palavra que saiu da nossa boca no momento em que não devíamos ter falado nada, que o Espírito Santo veio com o freio, mas nós apertamos o acelerador, falamos o que não deveríamos. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa pelos impulsos, pelas atitudes e obras tomadas, feitas na carne, à base das emoções, sentimentos. Que o Senhor nos perdoe agora por cada pensamento que não cabe mais na nossa mente. Se não cabe, por quê? Que deixamos, que aceitamos, que permitimos, porque cada um desses pensamentos nos afastam do Senhor e impedem que o Espírito Santo do Senhor nos guie, inclusive pelos pensamentos que Ele tem para nos dar. O Senhor diz: eu sei o que penso de vós, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quantos estão longe do fim porque não têm alinhado a mente, porque não têm renovado a mente à vontade do Senhor. E nós te pedimos também, tem misericórdia de nós, nos perdoa se pensamos errado, se temos agido, feito, falado, conduzido, se temos abrigado sentimentos da pior espécie. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço, passa com teu sangue sobre nós e limpa, purifica, alivia. O Senhor disse: vinde a mim aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nos alivia, nos limpa, nos cura, nos renova, Senhor, nos restaura. Hoje é dia de restauração e eu declaro que assim seja. Que cada oração seja respondida, que cada pessoa seja levantada, fortalecida, revigorada, sustentada. Não deixa, meu Deus, ninguém cair, se perder. Este não é o meu rebanho, é o teu. Então, que se tem alguma ovelha que está caminhando para o penhasco, que o Senhor, meu Deus, com um cajado, puxe ela de volta para o rebanho, para que ela não se perca. Se já há, meu Deus, uma inclinação, sentimentos, que o Senhor traga de volta, faz ela entender o que não entendeu, ajuda a ver o que não viu, para também, meu Deus, viver, para passar, para receber o que não recebeu. Eu peço que o Senhor use esse culto, essa reunião, use tudo que nós temos, o templo, use a palavra, use o louvor, use a oração, me usa o obreiro, usa o exemplo mais inusitado para levar cada um de nós, meu Deus, a vermos o que não vimos e entendermos o que não entendemos ainda, para que venhamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim o Senhor possa e venha fazer a obra que quer fazer na nossa vida, uma obra grande, poderosa, né? Como diz a tua palavra, eis que uma coisa nova está surgindo, vocês não a reconhecem? Sim, meu Deus, nós cremos, nós a reconhecemos, sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, a cada dia, a cada culto, a cada oportunidade que nós temos dado
meu Deus, a nós mesmos para pararmos, ouvirmos o Senhor e buscarmos o Senhor. O Senhor está trabalhando por coisas novas. E eu peço que o Senhor continue fazendo a obra que já começou. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere, que o Senhor transforme, que o Senhor cure, liberte, que o Senhor, meu Deus, restaure nessa noite. Eu entrego esse culto nas tuas mãos. E eu peço que ele seja um instrumento para o Senhor abençoar, para o Senhor restaurar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2020. Em Deus eu farei proezas e Ele pisará os meus inimigos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 16, primeiro. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Diga talvez. Diga talvez. Minha solução esteja aqui do lado. Diga fora. Em outra pessoa. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Aí ele possuiu Agar e ela engravidou. Primeira coisa, né? Isso aqui é um erro que às vezes a gente comete, alguns de nós já cometemos. E uma coisa que a gente sempre ouve é que, né, a gente, às vezes, não se ofenda, mas às vezes a gente está naquela condição de tolo, né? Pensamos ainda como tolos, agimos como tolos, falamos como tolos, e o primeiro passo de você deixar de ser tolo é aprender com os seus próprios exemplos. Porque tolo é aquele que, mesmo errando, não aprende nem com os seus próprios exemplos. Está entendendo? Já errei, já falhei, já, como disse o Senhor para o Paulo, né, já dei murro em ponta de faca, já dei cabeçada, já falei demais, já me precipitei. A gente precisa aprender. A Bíblia é um livro de acertos e erros, de exemplos bons e exemplos ruins, de exemplos extraordinários e exemplos terríveis. Para a gente copiar uns, eu vou fazer desse jeito aqui. E para a gente passar longe de outros, isso aqui eu vou fugir, isso aqui me parece, pelo que eu já ouvi, isso aqui me parece mal. Então, fuja da aparência do mal. Uma das coisas que a gente vê aqui na Agar, e que querendo ou não, assim como Eva, né, que acabou convencendo, influenciando Adão, a Sarai, também da mesma maneira convenceu Abrão. Por isso que a gente precisa, a bispa ontem ela trouxe uma palavra aqui, eu nem vou nem ler nem entrar nessa palavra, mas eu penso que essa palavra ela vale para todos, e a gente precisa refletir sobre ela, né? Que às vezes você está
vivendo, passando, recebendo coisas erradas, porque você mantém coisas erradas. E às vezes essas coisas erradas são pessoas erradas na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você pensa assim, não, mas eu não estou fazendo. Dependendo do nível de conhecimento que nós temos, às vezes você permitir algumas coisas e não fazer nada pelo que você sabe, você está mantendo coisa errada, alguém errado na sua vida. Isso pode ser dentro da sua casa, debaixo do seu teto, pode ser dentro da sua empresa, pode ser em algo que esteja debaixo do seu domínio, debaixo dos seus cuidados, e você, mas não sou eu não estou fazendo, e a tua vida está travando, amarrando cada dia mais, você não consegue desamarrar por nada, é oração de libertação, leva alguém para ungir, leva alguém para orar, e clama, e ora, e não desamarra. Por quê? Porque é igual a Abrão. A Sarai errou aqui? Errou ou não errou? Errou. Mas, junto com ela, o Abrão errou. E se eu te perguntar se o Abrão perdeu junto com ela, você vai me responder, sim, ele perdeu. Porque ele compactuou com o erro dela. Ele foi junto no erro dela. E, às vezes, tem pessoas que já podiam estar vivendo uma outra situação na vida e não estão vivendo, porque não é que fizeram errado, mas estão vendo, estão compactuando com o erro de alguém. Não sou eu, deixa fazer. Não, você já conhece bastante para dizer, não, chega, basta, aqui não aceito isso, não concordo com isso, não financio isso, não permito isso aqui. Na sua vida, na sua casa, né? Ainda que seja algo indireto. Ainda que seja algo indireto. Não. Porque como nós ouvimos ontem, se você se associa com pessoas erradas, e às vezes gente que já funcionou na sua vida, já funcionou com você, já funcionou para os teus negócios, para o teu trabalho, num outro tempo que você não conhecia a palavra, hoje não funciona mais. Então a gente não pode se basear no passado, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Amém? Talvez um tempo você já conhecia a palavra, mas não tinha o entendimento que tem hoje. Isso eu falo para aqueles que têm coisas, situações amarradas, e mas não desamarra, eu faço, eu oro. E às vezes tem aquela linha, eu vou levar alguém para orar na minha casa, para orar no meu trabalho, para orar na minha empresa, para orar não sei onde, vou fazer, e não desamarra. Porque a tua atitude, e a gente vai falar sobre isso hoje, é que mostra para Deus a sua fé. Não é a atitude que a gente escolhe. Eu vou pegar aqui agora, eu vou ungir o batente da minha porta. Eu quero que Deus veja que eu tenho fé, que eu quero a proteção na minha casa. Mas eu mantenho uma decisão que eu já ouvi a palavra me orientar que ela não deve ser mantida. Não adianta, não é aquele óleo, não é aquele azeite que vai impedir que passe ali o anjo da morte e acabe com coisas que eram para estar crescendo, nascendo, produzindo, multiplicando. A palavra é para isso. Isso é para qualquer área da sua vida. O Abrão tinha a palavra. Ele tinha a palavra de Deus. E olha como que é, né? Que é o tema que eu vou falar hoje é esse. É sobre a fase mais difícil, que você sabe é o meio. A Bíblia diz que eles já estavam 10 anos ali. 10 anos, então, que eles estavam esperando. E nós não podemos falar que o Abrão tinha do que se queixar. Tinha? Não tinha. Porque ele estava sendo cuidado. Você vê que o Abrão, ele passou por lugares, e ele passou por fases nesses lugares, que havia dificuldade, mas ele não teve dificuldade. Ele passou pela dificuldade e ele se dava bem. Porque ele tinha bênção para passar por aquilo. Ele tinha aquilo que a gente sempre fala. Tem gente que ouve todo dia, tem gente que é capaz de repetir essa expressão, mas ainda não entendeu
que você tem graça para passar por aquilo, você tem unção para passar por aquilo. O Abrão, Deus mandou, Deus conduziu o Abrão para lugares que estava num tempo de escassez. Deus, porque o Abrão não ia para o lugar que ele queria. Quando ele mudava de lugar, quando ele levantava o acampamento dele para ir para outro lugar, Deus tinha falado para ele. Tanto que essa foi a primeira palavra: você vai para onde eu determinar que você vá. E isso ele cumpria. Então ele passou um período em terras que não era o melhor período, aliás. Ele passou alguns períodos que era daquele lugar, daquela terra e daquele povo o pior período. Mas ele tinha graça, ele tinha unção, ele tinha aquela película, que quando vinha o calor igual a Israel, não queimava ele, não prejudicava ele, não causava o mesmo sofrimento, dor, perdas que causava para o povo do mesmo lugar, da mesma época, não causava. Então ele não tinha do que se queixar. Ele estava esperando há 10 anos, só que ele estava esperando e ele crescia, ele avançava. Aí deu na cabeça da mulher dele, vamos inverter, podia ser o marido conduzindo a mulher, e aqui foi a mulher conduzindo o marido, podia ser a mãe conduzindo o filho, podia ser o pai conduzindo o filho, podia ser o irmão, podia ser o patrão, o funcionário, o amigo, o conhecido, qualquer pessoa. Não vamos nos prender que foi a mulher conduzindo o marido, mas alguém que, em vez de pegar e analisar o momento, de dentro para fora, deixa eu ver, o que eu posso fazer mais? Ela não pensou assim. Não, deixa eu olhar para fora aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma serva, que creio eu, deve ser fértil, Vamos tentar com ela. Isso é um erro. Que assim como a Sarai, o Abrão, que foi por ela, a gente comete às vezes. Às vezes a gente pensa, eu estou esperando demais, já passou muito tempo, não sai disso, e começa a olhar e, às vezes, sem perceber, começa a buscar fora. E fora de duas maneiras: fora de você, porque o erro nunca está fora, o erro está dentro. O erro está dentro de mim. Inclusive para quem é casado, não adianta você ficar procurando o problema, o defeito, o erro no seu cônjuge, e às vezes justificar, eu não estou melhor, minha vida não está melhor, não está indo, não está acontecendo, não está fluindo, não está caminhando por conta do... Não. Aqui a gente vê esse erro do Abrão e da Sarai. Eu vou por ela, não vou por Deus. E a Sarai, eu vou pela minha serva, não vou por Deus. Olhou para fora. Então é buscar fora de si, não está bom, não é correto, não é bênção. E buscar alternativa fora de Deus. Está entendendo? Olha bem, vamos analisar a contradição que ela falou. O Senhor não me deixa, ou o Senhor não permite, dependendo da tradução que você pegar. Ela disse, o Senhor me impediu de ter filhos. Ou que o Senhor me tem impedido de gerar, ou o Senhor não me deixa ter filhos, independente. Isso é uma coisa que a gente também faz, e precisa pensar, aprender com a Sarai, a Sara, e não cometer mais esse erro. Vamos lá, vamos pensar um pouco a cabeça de Sara. Eu sempre falo isso. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu paro e tento pensar com a cabeça da pessoa. Ou seja, eu me coloco no lugar dela, vamos ver o que ela falou para entender como é que ela pensa, até para entender como é que eu saio disso. Como é que ela pensava? Gente, o Senhor não o quê? Não permite, não deixa, não é isso? Fazer o quê? Ter filhos, gerar, engravidar, não é isso ou não? Então, vamos com a cabeça dela, olha como é que a gente é contraditório. O Senhor não me permite ter filhos. Quem que não permite?
Com quem que eu tenho que falar então? Com quem que eu tenho que conversar então? Conversar, negociar, pedir, bater, buscar. É ou não é? É o Senhor, é aquela história, né? Eu tenho que falar no linguajar popular, né? Se eu estou interessado num porco, eu tenho que falar com quem? O dono dos porcos. É ou não é verdade? Não é assim? É esse o ditado? Eu vou lá falar com o dono dos porcos direto. Quem que não me permite ter filhos? O Senhor. Então eu vou me voltar para Deus. Porque eu não resolvo uma situação na minha vida recorrendo fora da minha vida. E eu não vou resolver uma situação que Deus amarrou buscando alternativa fora de Deus. Você está entendendo? Esse não é o caminho. E tem gente que basta esse mesmo ingrediente para a pessoa agir dessa mesma forma. Qual ingrediente? O tempo. Tem gente que no começo vai bem, aí tem toda, né, aquela energia que a gente tem para começar, da partida, né, sair da inércia, clamar, e orar, e pedir, buscar, eu vou, agora vai dar certo, agora eu peguei, é um novo começo e vai embora. Aí vem esse ingrediente aqui, ó. Aí é mais do mesmo. Mais do mesmo. Qual que é o mesmo? Espera. Mesma situação, né? O problema da mesma maneira. Não engravidei, passou mais um ano, não engravidei. Mais um ano, não engravidei. Passou mais um ano, não engravidei. O Senhor não me deixa ter filhos. Eu vou fazer o quê então? Eu vou falar com Deus. Então eu vou me voltar para Deus de uma maneira como eu não me voltei. Eu vou buscar Deus. Mas eu já busquei, então não buscou o suficiente. Então alguém, não tem alguém, é comigo. Porque a gente sabe que lá na frente a Sara engravidou. Passou o tempo, passou esse momento, pagou o preço pelo que ela fez na carne, sofreu, carregou com ela por anos ainda, tanto a serva que depois nunca mais foi a mesma pessoa, depois o filho, quando nasceu dela. Depois despediu. Sim, mas teve esse período no meio. E se tem uma coisa que a gente não deve fazer no meio, é gerar meios. A gente no meio tem que aprender a olhar para Deus para terminar o meio, e não para esticar. Quando você gera mais meios, o que acontece com o meio? Ele estica, aumenta, cresce. E se tem uma fase que a gente não quer ficar, é onde, gente? Você quer ir para onde? Então não fica aumentando o meio. Se você cria meio, você não está criando o fim. Como é que eu crio o fim? Quando eu obedeço. Quando eu pago o preço. Como é? Eu estou no meio aqui. Não é o que Deus tem para mim, porque Deus não tem o meio. O meio é a minha parte. A parte de Deus para mim é o fim. Então eu vou dar o que Deus quer, o que Deus espera, o que Deus falou, o que Deus pediu, para que eu termine o meio e chegue no fim. Por que eu não chego no fim? Porque você às vezes não percebeu que basta que o tempo se estique, você vai lá e estica mais ele. Olhando para fora, buscando fora de você, fora de Deus. Não dando o que Deus quer, você foge da direção de Deus, foge ali de olhar para dentro, pensar o que Deus quer de mim, o que Deus está esperando de mim, o que eu não dei ainda, o que é difícil, que toda vez que fica difícil, eu evito. Não, agora eu vou dar, eu vou pagar o preço da fé, o preço da oração. Porque às vezes a gente está, o que eu estou fazendo? Estou esperando, eu estou pedindo, eu estou orando. E o que eu estou falando no começo do culto, aí Deus fala, eu quero isso, muda isso aqui. Você só continua orando e não dá o que Deus está pedindo. Você só continua fazendo o que já estava fazendo e não dá o que Ele está pedindo. Você vai fazer o quê? Você vai esticar o meio. E pior ainda, se você age como Sarai. Se você começa a criar meios, se você cria meio no meio, você só vai aumentar o meio. Está entendendo? Não é muito difícil. Se eu estou no meio e eu fico gerando meios, que meios? É agar, é buscar o que Deus não falou comigo, é ficar pegando algo que eu não tenho direção, que eu não tenho palavra de Deus para isso, eu nunca saio do meio. Tem gente
que ainda não saiu do meio. E fazendo da sua forma, da sua maneira, fazendo na carne, não vai sair do meio. Não é que eu estou dizendo, você está vendo isso aqui. Isso aqui resolveu a vida deles? Hã? O Ismael resolveu a vida deles? Foi bênção? Hã? Foi uma luz ali, um refresco. Pelo menos tivemos um refresco. Criamos um meio, inventamos uma bênção. Foi bênção? Não foi. É um exemplo para a gente aprender. Não adianta eu inventar uma bênção. Bênção é o que vem de Deus. O que Deus falou, o que Deus tem comigo, o que Ele falou para mim, é bênção na minha vida. Às vezes o que Deus falou com você pode ser maravilhoso, mas não é bênção na minha vida. Aquela situação que eu olho e às vezes, se não tomar cuidado com o meu coração, até invejo. Por que está acontecendo na vida do outro? Por que ele está recebendo? Por que ele tem? Por que ele já está nesse ponto e eu não estou? Não é bênção para mim. É bênção para ele. É bênção para ela. É igual a gente parar e pensar na Sarai, a senhora, a patroa, a líder, olhando para a sua serva como tendo algo que ela não tinha. E eu já falei sobre isso. Quando ela fez isso, ela deu àquela mulher a autoridade. E aquela autoridade que ela não usou para buscar, para orar, para pagar o preço, aquela autoridade que ela deu, se voltou contra ela. O Abrão que deu autoridade àquela mulher, porque ele se deitou com ela, e fez aliança com ela, aquilo se voltou contra a vida dele, porque aquele peso, caiu na cabeça dele. Por isso que às vezes você está aí no meio, que é a fase mais difícil, ninguém gosta do meio, ninguém ora, levanta e fala, eu quero meio, eu quero ficar no meio, eu quero parar no meio, ninguém quer isso. Mas é inevitável. Para chegar no fim, esse é o processo natural, necessário, porque literalmente esse é o processo, o meio é o processo. E a gente precisa do processo. Até para que quando chegar o fim, a gente aprenda a valorizar. É assim que Deus pensa. Tanto que você vê que do Gênesis aqui até o Apocalipse, a gente percebe isso. O que eu tenho que fazer então? Palavra também que a gente tem. Vamos lá, Marcos 2. Versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Olha isso aqui, Projeto. Vamos ajudar esse homem aqui, o paralítico.
Ouvimos falar que Jesus está pregando numa casa, aqui em Cafarnaum. Pegaram, levaram numa maca o paralítico e chegaram até a casa. E isso acontece, a casa, eu creio, eu no lugar daqueles, qualquer um daqueles 4 homens pensaria, missão de hoje, pegar o meu amigo, meu conhecido, sei lá, meu vizinho, meu parente, não sei o que ele era, não fala qual é o nível de ligação deles, vou levar até Jesus que está naquela casa. Às vezes a gente pensa assim, eu vou chegar até aquela casa e vai dar tudo certo. Chegar até a casa, eu entro lá e mostro para ele, Jesus, olha, esse homem aqui precisa da sua oração, precisa da sua bênção, precisa de cura. Então, eu pensaria, vou chegar até na casa, vou entrar, como aquela mulher ainda pensou, porque pensei, se eu tão somente tocar, veja que a gente tem a direção. Eu sempre falo isso, inclusive, eu creio muito que Deus fala, eu creio 100% que quando a gente ouve uma palavra, a gente já ouviu ela. Quando a gente escuta, quando a palavra chega para nós com som, não é a primeira vez que a gente está ouvindo ela. A gente já ouviu aquela palavra, aquilo Deus já falou conosco, Deus já deu alguma direção daquilo que Ele vem e confirma. Igual quando Jesus pregava, se você estudar quando Ele subia no monte, por que Ele subia no monte? Um dos motivos, para que Ele conseguisse atingir as pessoas, que às vezes a multidão era literalmente uma multidão, milhares de pessoas. Então, se Ele ficasse na mesma altura, a própria pessoa na mesma altura seria uma barreira para o som. Se ele fica acima, 2 coisas aconteceriam. Ele conseguiria, o som chegaria em todos e chegaria 2 vezes, por conta do eco. Está entendendo? Então, às vezes você ouve uma coisa, você ouve aqui só. Eu posso ir lá e fazer isso. Ninguém te fala, você ouve. Está entendendo? Para você entender melhor isso. Às vezes você pensa, você orou, você pediu, aquilo vem para você. Não vem audível, você não ouve barulho, você ouve dentro. Você tem aquilo lá, você sabe que aquilo não é teu. Você percebe, Deus está falando comigo. Por isso que a gente precisa estar puro também, precisa não ficar em dúvida. Será que é Deus? Será que é o que eu estou sentindo? Você está envolvido com um monte de coisa, ouve um monte de gente, Se você fica aí perdido, às vezes Deus está falando com você que é mais uma coisa, é mais uma voz, Quando você está ali se consagrando, quando você vive uma vida para Deus, para a santidade, você percebe, é Deus. É Deus. Pode vir alguém te falar o contrário, você pode estar olhando, você pode estar percebendo que ao redor tem algo que é contrário, mas você sabe, é Deus. Então, vamos levar esse cara lá e vamos ajudar ele. Então, normalmente, aquilo seria o fim. Qual o fim? O fim é chegar até na casa, Jesus está lá, ele ora. Foram. Fizeram a parte deles. Quando chegaram no que parecia o fim, na cabeça deles, revelou-se ser apenas o meio. Está entendendo? Basta eu chegar aqui e deixar a maca aqui na casa, já que não dá para eu entrar? Basta ou não? Se eu deixar ele aqui, eu tenho garantia que ele vai ser curado? Dá para eu entrar? Dá para eu entrar? Do jeito que está aqui, dá para eu entrar? Tomado de gente na porta, na janela, gente fora da casa, dá para entrar? O paralítico consegue entrar aqui? Não. Acontece isso com a gente, às vezes você pensa, eu vou fazer isso, esse caminho que você bola na sua cabeça, esse pensamento, você pensa, esse aqui é o caminho inteiro. O caminho inteiro, sair de onde eles estavam, não sei que distância, e ir até a casa. E eles fizeram esse caminho, mas quando chegaram até a casa, ali não era o fim. Quer dizer, não era só até ali que eles deveriam ir. Eles podiam chegar até Jesus.
só que só chega até Jesus, e coloca Jesus agora como aquele objetivo que você traçou. Ou seja, chegar naquele resultado, não é mais ou menos aquele resultado, não é perto daquele resultado, não é quase aquele resultado, não, é no resultado. Eu imaginei isso, eu pensei assim para a minha vida. Tem gente que chega perto e para, porque pensa, né? Fiz a minha parte. Ou então olha para fora, igual a Agar, igual a Sarai. Tem muita gente aqui, o que eu vou fazer? Eu falei isso na terça ainda. A pessoa vai pensar o quê? Eu vim até aqui, não dá para entrar, o que eu vou fazer? Vou subir pelo telhado? Vou subir pelo telhado? É fácil? É muito complicado? Mas vou fazer o quê? Eu vou subir pelo telhado? Vou. Só que assim, eu não sei se eu estou conseguindo te passar, que às vezes esse pensamento é algo que está muito difícil. Eu vou fazer o que agora? Eu vim até aqui, eu já andei, já caminhei, carregando aqui o paralítico na maca. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir pelo telhado? Espera aí. Eu estou conseguindo ver isso? Não é algo que eu quero, não é algo que eu planejei fazer, mas se eu estou conseguindo ver, se eu estou conseguindo pensar, diga, eu consigo fazer. Diga, se eu consigo pensar, eu consigo praticar. Diga, eu consigo efetuar. Diga, eu consigo executar. Eu cheguei até aqui, o que eu vou fazer agora? Vou subir pelo telhado? É isso mesmo. Porque se eu não subo pelo telhado, eu paro no meio. Se eu começo ali agora a ver que tem muita gente, falar com um e com o outro e reclamar, ou esperar que alguém dê a vez, dê o lugar para mim, eu começo a fazer o que a Sarai fez, eu começo a buscar fora. Eu começo a buscar meios. Eu começo a olhar para alguém. Eu começo a encontrar as respostas, e respostas que não acrescentam nada na minha vida, nos outros. É culpa dessas pessoas. É culpa sua, fulano. Um de nós 4 aqui andou devagar demais, atrasamos. Tá vendo? Chegaram na nossa frente. A culpa é do povo que chegou. Não olha para o meu lado, não penso em mim. Não, isso não vai mudar a minha vida. Olhar que está cheia a porta, olhar que tem gente que chegou primeiro, que não dá para chegar em Jesus, se conformar, não muda. Eu acredito que Deus dá para nós, sabe, ainda que seja um lampejo assim, que seja é uma chance. O que eu vou fazer agora? Vou subir pelo telhado? É isso mesmo. Porque subir pelo telhado, para eu fazer isso, e no meu limite, no limite desse paralítico, no limite da corda, no limite do telhado, da estrutura, da engenharia dessa casa, vamos lembrar que não era uma estrutura dessa aqui. Não eram cordas, feitas de nylon. Imagina que engenhosidade tiveram que criar 4 homens, suspendendo por uma corda, e quando Deus te dá uma direção, Ele te dá graça. E quando Deus te dá graça, você só precisa de uma coisa, o que eles tiveram. O que eles tiveram? Fé. E foi isso que Jesus viu neles, não foi? E vendo a fé que eles tinham. Por quê? Porque a corda não arrebentou. Na suspensão de fora do paralítico, ele não caiu, não se arrebentou lá fora. Eles conseguiram fazer uma abertura exatamente no lugar em que Jesus estava. Não caiu telha, não caiu pedaço, sei lá o que era aquela telha, se era de terra, aquela terra batida, se era palha, se era madeira. Não caiu na cabeça de Jesus. Quando eles foram descer o paralítico, ele não caiu, a corda não rompeu, nenhum deles caiu. Não caiu ninguém, não machucou ninguém. A gente não está falando de um tempo que tinha plataforma, que tinha munk para içar ele lá de fora, colocar lá dentro, que tinha aqueles copos que a gente vê o pessoal fazendo na energia elétrica.
eram homens, corda, tudo muito rústico, tudo muito ali, muito simples. Mas alguém foi capaz de crer. Sabe aquele crer naquela expressão que você tem? Isso vai dar certo. Agora eu ainda não sei como, mas eu vou começar a fazer, que Deus vai me dar. Deus vai me dar. Eu estou aqui. Deus vai me dar condições, Deus vai me dar visão, Deus vai me dar condição, Deus vai me dar força, nós vamos ter força para levantar, porque uma coisa é carregar o paralítico, outra coisa é levantar ele num telhado. É ou não é verdade? Uma coisa é carregar. Se eu pegar 4 homens aqui e colocar um deitado, não é tão simples assim você carregar. Imagina você subir esse homem no telhado, ele não cair, vamos lembrar que ele não tinha mobilidade. Você transportar ele, fazer esse traslado aí e descer ele tranquilamente para Jesus olhar. Ó, que maravilha, hein? Isso é fé. Seja perdoado, meu filho, tá? Agora já deu. Eu preciso crer naquele pensamento, vai dar certo. E aí eu posso pegar e fazer uma analogia a um homem que fez exatamente isso, e eu creio que é o espírito que Deus quer que nós tenhamos. Quem? Neemias. Era engenheiro? Comandante? Era dono de alguma coisa, da madeireira, de onde ele tirou madeira? Ele tinha escolta, guarda? Ele era aquele homem que já tinha experiência? Tinha tudo isso ou não? Mas não foi ele que conduziu a obra? Foi ou não foi? Como que ele fez isso? Pela fé. Sabe aquele, vai dar certo. Ah, como vai dar certo? Eu estou orando. Deus está mostrando que eu devo falar com o rei. Se ele está mandando eu falar com o rei, ele vai tocar o coração do rei. Tocou ou não tocou, gente? Recebeu material, autorização, liberação, licença, madeira, escolta, passagem. Mas quem tem lá para construir? Ah, me falaram que tem uns homens lá que mal dão conta de manter o mato numa altura decente. Se Deus está mandando, Ele vai capacitar aqueles homens. Senão Ele me mandava outros de fora, Ele não está mandando. Como tem gente, se eu tivesse dinheiro para fazer isso, se eu tivesse bem acompanhado para passar por essa situação, se eu morasse em tal lugar, se a minha empresa tivesse lá naquela rua. Não, você não precisa disso, que às vezes você pensou, isso aí olhar igual olhou a Sarai, lembra? Deixa eu buscar aqui um meio, aí você estica o meio. Você tem que fazer igual aqueles homens, o que eu vou fazer? Eu vou depender de Deus, o que eu faço? Eu vou subir pelo telhado. Foi tudo ali, foi tudo entre eles, foi eles, por eles. Tiveram graça, força, tiveram sustentação, tudo funcionou. O telhado funcionou, a corda funcionou, o braço funcionou. A interação dos 4 com o paralítico funcionou. E o final que vem de Deus funcionou, porque era Deus que estava conduzindo Jesus, vendo a fé que eles tinham, meu filho está perdoado. Aí um outro lá pensando, questionando, o que é mais fácil para vocês? Perdoar, curar? Então pega a tua maca, levanta e anda. Funcionou para o Neemias, funcionou para os 4 com o paralítico, tem que funcionar para mim e para você. Mas o que faz funcionar é a fé. E o que eu vejo às vezes, principalmente essa fase que a gente está, essa palavra ela é uma luva que encaixa perfeitamente. Por quê? Porque qual fase que a gente está, gente? Do meio. Não é só no propósito. Quantos aqui que estão no meio de uma situação? Só que é incrível como as pessoas elas se anestesiam e elas se esquecem que elas estão no meio de algumas, mas chegaram já no fim de outras. Quanta gente que já passou por dores, passou por calúnias, passou por injustiças, passou por pressões, terminou aquilo, viveu, depois enfrentou a melhor fase naquela área da vida, seja na financeira, na vida sentimental, um problema no casamento, um problema de saúde. Quantos aqui hoje que dizem, não, o que eu estou vivendo nessa área é uma bênção, é o cuidado de Deus,
Eu não estou vendo aquilo que a maioria das pessoas falam que estão vivendo, passando, sofrendo, não. Eu estou sendo cuidado por quê? Porque passou do meio daquilo e chegou no fim. Mas em outra área você está no meio. E a Bíblia diz para a gente lembrar do que nos dá medo, é isso ou não? Pânico, pavor. Pois, de toda maneira, me lembro do que me dá esperança. Não, peraí, tem coisa que eu passei, urrei, gemi, mas criei. E Deus me livrou, me abençoou, Deus me exaltou, Deus sustentou. Eu, quando estava subindo ali o paralítico, parecia que o meu braço não ia aguentar. Aquele momento, imagina a dor, igual quando a pessoa está fazendo força, carregando peso. Não sei se eu vou aguentar. Não, Senhor, me dá graça, me dá força, vai. De repente lá de cima eu escuto Jesus. Você vai, meu filho, levanta, você está curado. Você nem lembra mais. Mas precisa passar. E passar do jeito certo. Você acha que foi fácil para eles? Imagina, tem gente aqui que sozinho não subiria no telhado. Não é nem carregando um outro. Tem gente que sozinho não subiria no telhado. Medo de altura, medo de cair, falta de EPIs, equipamentos de segurança. Não tem lá um capacete, não tem um cinto lá para eu prender no andaime e tal. Não dá para eu fazer isso porque eu esperava que ia ter isso. Não, você tem graça. E a gente precisa crer nisso, que Deus não te dá uma ideia por acaso, que Deus não coloca algo ali na tua mão, não é para olhar para fora, não é para olhar para o outro, não é para ficar preso, a gente chegou na minha frente, eu cheguei atrasado. Se eu estou em Deus, se eu estou obedecendo, diga, se eu estou obedecendo, eu não cheguei atrasado. Se você está obedecendo, nunca aceite que o diabo emplaque em você esse pensamento, que por você ter obedecido, você perdeu tempo. Se eu não tivesse parado para isso, para jejuar, para orar, para fazer isso, para orar para Deus, já teria chegado. Se eles chegaram atrasado, foi aquela atitude do telhado que chamou a atenção de Jesus. Ou você acha que só tinha aquele paralítico ali? Você acredita que só tinha aquele paralítico? É só a gente tirar por base o tanque de Betesda. Lembra do tanque de Betesda? Não era nem Jesus ali, Jesus passou por ali. E a Bíblia diz que lá no tanque de Betesda havia grande quantidade, aleijados, paralíticos, cegos. Imagina então um lugar, que o Facebook da época, a boca a boca, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Você imagina se tinha pouca gente ali, doente, paralítica, aleijada, cega. E nós vemos aqui que quem foi curado ali, naquela casa entupida de gente, foi este paralítico. Porque Jesus viu a fé que aqueles homens, aqueles 4 tinham. Então não tem projeto que você começou para chegar diante da casa cheia de gente, parar ali e se dar por vencido. Ou seja, parar no meio e dizer, eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude, eu cheguei até aqui, não deu, cheguei atrasado. Não deu, não. Não termina assim, o fim não é igual ao meio. O fim não é igual ao começo sequer. Se está igual, então não terminou, e se não terminou, tem algo que depende de você. E não pode ser pela carne, não pode ser com um olhar para fora, não pode ser dependendo de alguém, não pode ser buscando meios aqui no braço. Tem que ser pela fé. Mas eu cheguei até aqui. Você pode subir no telhado. Não é fazendo coisas comuns que você vai ter resultados incomuns. Não é assim. Muita gente ali fez coisas comuns, normais. Eu vim, aí eu estava ouvindo Jesus, eu vim na mesma casa que muita gente estava.
Não foram aqueles 4 homens com aquela atitude diferenciada, aquela atitude que os levou. Para mim, todos eles ali foram levados no limite, mas eles não se omitiram. Tem gente que quando vê que vai ser levado no limite, eu vou te dar um exemplo. Eu vejo às vezes gente, eu falo mais até das pessoas que às vezes eu atendo. Quantas vezes que eu vejo alguém que está assim, naquele momento delicadíssimo. E aí você fala para a pessoa, você precisa agora dar mais. Dar mais é o quê? Fazer mais. O que mais Deus está querendo de você? Eu vou te dar um exemplo que acontece, propósito, né? Essa semana, por exemplo. Essa semana tivemos 2 jejuns, certo? Domingo, um jejum assim, 7 horas. 7 horas. E depois, de quarta para quinta, um jejum de, vamos colocar aí, umas 17 horas, 18 horas. Tem gente que está precisando de resposta, de vitória, de livramento, de justiça de Deus. Pergunta se fez algum dos jejuns. Não é estar na igreja, passar na igreja no culto, é fazer o jejum. Mas é que é aí que você vê quem é que Jesus está olhando para a fé e está falando. Não estou falando que só isso vai mudar a sua vida, tá? Mas se eu não sou capaz de deixar de comer para ter uma virada na minha vida, então eu estou longe ainda, eu nem cheguei na casa. Está entendendo ou não? Não dá nem para dizer que dá para pensar em subir no telhado. Eu tenho que subir no telhado? Não, tem gente que eu diria, como eu disse para 2 pessoas especificamente. Falei, não, no teu caso você tem que chegar até a casa primeiro, porque não tem nem um telhado para você subir. Não tem, você tem que chegar na casa. Você não está fazendo o que é elementar. Chega até a casa primeiro, vê se tem gente mesmo. Que às vezes é brincadeira, né? É perigoso você chegar lá e a porta está aberta, mas você não chega na casa, já começa, está doendo a perna, está longe, será que vai chegar? É igual criança, você sabe com criança, dá um quarteirão, está chegando? Já está chegando? Está perto? Não está. Tem gente que tem a fé ainda de criança. Está difícil. Não estou aguentando. Não, o que Deus propuser para você, faça. Ande. Já andei, anda 1 milha a mais. Já andei 1 milha a mais. Deus está pedindo mais? Anda 2, 3, 4. Anda 10 milhas a mais. Você pode andar. O que o diabo coloca na cabeça das pessoas incrédulas é que elas não podem. E por elas não poderem, elas não conseguem. Então tem gente que eu não consigo, ele já está ali, eu não consigo. Ao contrário do que aqueles 4 homens. Vai dar certo. Vai dar certo. Em vez de ficar pensando, não posso, não consigo, pega a corda e começa a puxar. Está entendendo? Não pensa, faça. Faça. Começa a suspender a corda. Vai lá e coloca alguma coisa no telhado para prender a corda. Coloca 2 ali em cima, fica 2 lá embaixo, segurando, sustentando. Começa a fazer. Não perca o seu tempo ali, calculando. Não vai tomar conselho com alguém, você acha que vai dar certo, você acha que aguenta. É igual Neemias. Quando eu vi isso, eu falei, olha, é igual Neemias. O cara não foi lá tomar conversa com o engenheiro, arquiteto. Ele não foi pedir conselho para o rei, ele falou com ele o que tinha que falar. Eu preciso que o senhor me ajude, me dá licença, me dá carta para eu passar, e tem um monte de província, me dá madeira para a casa que eu vou morar, para os lugares, para os portões. É com propósito. Não é hora, igual a bispa falou ontem, não é hora de ir no especialista. Não é hora de você despender tempo, dinheiro, indo no melhor da área, não. É hora de você dar a Deus o teu melhor. Porque eu vejo que, agora eu vou buscar o melhor disso para saber o que pensa. Para e ouve Deus. O que Deus pensa de mim? Deus vai falar, vai. Vai. Eu estou indo, Senhor. Vai mais. Vai mais. Senhor, agora não dá para ir mais. Não dá mais? Não dá para você ir mais? Então sobe. Como? Sobe, vai lá, pega, sobe no... Opa, não vai dar certo. Sobe, pega a corda, levanta. Será que eu aguento? Vai dar certo. Foi Deus que me trouxe aqui. Entendeu? Tá, no fim não, então eu tenho que continuar fazendo. Entendeu? Mas não está fora a minha solução. Fora tem problema. Se eu olho para fora, eu pego o problema para mim. Está entendendo? Fora não tem solução. Diga, fora não tem solução.
A solução está aqui, ó. Onde? Dentro. A solução está em Deus. Não está fora, não está na multidão. Não está em falar com alguém. Eu cheguei até aqui, eu vou chegar até o fim. Eu não vou chegar até a casa, não vou me dar por vencido, não vou ser um conformado, não vou pensar que como eu nunca fiz isso, então eu não vou conseguir fazer. Igual Neemias. Deus está me dando uma ideia, Deus está me dando uma direção, Deus está me dando uma visão, Deus está me dando até uma revolta com relação a isso. Isso não é por acaso. Isso não é sem propósito. Eu vou pegar tudo isso, vou fazer uso disso, vou colocar minha fé em Deus, vou manter a minha fé em Deus e vou chegar até onde eu tenho que chegar. Se eu cheguei até a casa, mas não cheguei até Jesus, então tem caminhada ainda. Se não dá para andar em linha reta, anda para cima. Entendeu? Até chegar naquilo que Ele te deu. E lembre-se, eu acredito que ninguém está ouvindo, literalmente, versículos você não está ouvindo pela primeira vez. E tem direções que você está tendo aí de vida, de atitudes, de decisões, que não é a primeira vez. Então não precisa de mais direção, precisa de atitude. Porque você tem atitude, o Senhor vê o quê? A fé que você tem. Se coloca atuação nisso, aí você não está pensando, aí você está crendo. Porque fé é atitude, fé é obra. Você vê que uns lá estavam pensando, e no pensamento Jesus viu a incredulidade de alguns. E na obra, Ele viu a fé de outros. Você quer que Jesus olhe para você e veja o quê? A tua incredulidade, não consigo, deixa eu fazer conta, será que é o momento, será que é o tempo? Ou você quer que Ele te veja ali, ó? Entendeu? Segurando a corda, na direção dele, o cálculo exato. O cálculo exato não é nosso. O cálculo exato não é de calculadora, não é do esquadro, do compasso. O cálculo exato é Deus que nos dá. Deus te dá sabedoria, Ele te dá visão. Ele dá o que você precisa. Aliás, Deus dá até mais, como está escrito. Ele dá além do que nós pedimos, precisamos e até buscamos dele. Mas você precisa estar em ação. Pela fé, em ação. Porque se você para, você dá lugar para incredulidade. Quando você dá lugar para incredulidade, você peca. A Bíblia falou isso ainda. Não lembro se no domingo ou na segunda. A base de todo pecado. Às vezes você não estou matando, não estou adulterando, não estou roubando, não estou invejando. Mas era para você estar em cima do telhado, você está ali fora da casa, reclamando. Está falando que você chegou atrasado. E dessa maneira você está fazendo o quê? Você está agindo com incredulidade. Com incredulidade você está pecando. Está entendendo ou não? Saber o que tem que fazer, ter direção de Deus para fazer e não fazer, é incredulidade. E na incredulidade você peca. Mas na fé você agrada a Deus. Então vamos agradar a Deus. Coloque em prática. Não fica no pensamento, na conjectura. Será que vai? Vai dar certo, Deus está me dando, Deus está colocando nas minhas mãos, Deus está me dando direção, Deus está me dando força. Deus me dá força, Deus me sustenta, Deus financia, Deus vai tocar o coração de quem for preciso, Deus vai sustentar a corda, Deus vai fazer a maca se equilibrar, Deus vai me dar a direção, onde está Jesus, a abertura no telhado vai ser precisa, eu vou conseguir descer o paralítico, tudo vai dar certo. A única maneira de tudo dar certo é só uma. É pela fé. Às vezes você pega uma pessoa que ela calcula tudo e nada sai como planejado. E às vezes você pega uma pessoa que ela não tem nem capacidade intelectual, às vezes ela não tem capacidade de nenhuma forma para aquilo que ela está fazendo. Mas ela se lança em Deus. E você vê tudo fluindo. Você vê o incapaz, o improvável, você vê o imprevisível acontecendo. Por quê? Porque ela creu. E o que Deus quer de nós é fé. Deus não manda a gente ir estudar, fazer faculdade para se apresentar diante dele. É ou não é verdade? Vai lá, estuda, vai lá, faz faculdade. E eu não estou dizendo só para a área financeira, para a área profissional, estou falando de tudo. Deus quer que você se apresente a Ele. Que você se entregue a Ele e creia. E Ele é que vai, Ele sabe qual é a melhor ferramenta. Ele sabe o que Ele vai tirar de você, como Ele vai usar você para fazer uma obra desse tamanho. Tanto como fez
como fizeram esses 4 homens, e a fé deles foi vista, e depois a fé deles nunca mais foi esquecida, porque nós estamos de novo falando deles, como o próprio Neemias. O copeiro do rei, que você pode dizer, não era uma profissão qualquer, mas não tinha nada a ver com engenharia, não tinha nada a ver com a resistência que ele conseguiu oferecer, com homens que ao mesmo tempo seguravam espadas e pás nas mãos. Ele teve atitude, estratégia de comandante de exército, e ele não era. Por quê? Porque ele estava crendo. Ele acreditava em Deus. Ele não diminuía o que estava nas mãos dele, o que ele era, o que ele tinha. Ele cria. Não, está vindo, estão fazendo isso. Deus está conosco, vamos orar para Deus desarmá-los, para Deus enfraquecê-los, para Deus confundi-los, e quanto a nós, Senhor, nos fortaleça, nos dá visão, nos dá sabedoria. Quem crê não perde tempo com um problema. Quem crê gasta tempo com Deus. E é isso nesse meio do propósito e no meio de situações que você está vivendo que você tem que fazer. Não é perder tempo calculando, analisando, olhando friamente para o cenário, não é olhando para contexto. Olha que a semana passada a gente teve essa palavra. A palavra em nenhum momento diz para você, olha para o contexto, enxerga o contexto, mede o contexto. A palavra é para nós sermos o contexto. Amém? Você tem que ser o contexto. E que contexto que a gente tem que ser, gente? Quem lembra? Pode falar, fala com fé. Esperança. Lembra dessa palavra? Você tem que ser o contexto certo para Deus te abençoar. O contexto certo para Deus me abençoar não é o melhor dia da semana, não é o melhor clima, não é o melhor lugar. O melhor contexto é a esperança. Se eu tenho esperança, Deus me abençoa. Dá pela porta? Não. Dá pela janela? Não. Só pelo telhado que eu te sustento, te dou condições, te dou a ideia, te dou o cálculo do buraco, vou te dar força no braço para descer, tudo que você precisar. E você vai ser honrado. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, pega o seu propósito, coloca no seu coração. Seja o contexto. Se você estava com o seu olhar igual a Sarai, e indiretamente, que passou a ser diretamente o Abrão, deve ter alguém aqui, deve ter um outro meio. É igual uma comida salgada, você vai lá e joga mais sal. Vai ficar doce? Não vai. Eu estou cansado do meio, eu fico criando o meio, eu só vou multiplicar o meio. Eu não quero mais o meio, eu quero o fim, então se volta para Deus. Se volta para Deus. Para de repetir o que você fazia como ímpio, quando ímpio. Para de olhar para as alternativas e as opções que o ímpio usa para sair de um problema igual que você está vivendo. Mas eu fiquei sabendo que fazem isso. Você começou em Deus, então dá ouvidos a Deus. Deixa Ele te conduzir. Não fique esperando ou procurando escora. Deus não vai nos dar escoras. Às vezes ainda nós temos essa necessidade de escoras. De ter por perto alguma coisa, que vai que eu tenho onde apoiar, eu tenho quem apoiar. Eu quero ter um lastro aqui para me garantir. Eu queria chegar e tá uma meia dúzia de gente. Eu queria que fosse mais fácil. Eu queria que tivesse menos concorrência para eu ser curado. Ou isso eu acredito que todos nós queremos, Eu queria menos concorrência. Eu queria que fosse só eu. Chegar, Jesus está sentado ali, lendo a palavra, Senhor, eu estou paralítico aqui, ora por ele, amém, meu filho, traz aqui, está curado, amém.
Todos nós queremos isso. Quem que não quer? Aí você chega na casa, está lotada. Você nem consegue ver Jesus. Mas você tem direção, você sabe que Ele está ali dentro. Não tem facilidade para chegar nele. Não tem acesso. Mas tem ideia, tem direção. Às vezes você não se vê com capacidade, mas você se vê com esperança. Não, eu creio que eu vou conseguir. E aí começa a vir aquele, às vezes vem num tom bem tímido, né? Mas é porque você não alimenta. Vai dar certo, vai dar certo. Não é vai dar certo por vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou contribuir. Porque Deus vai me ajudar. Porque Deus vai me sustentar. Porque Deus vai financiar isso. Porque foi Deus, acima de qualquer coisa, porque foi Deus quem me colocou aqui. Porque eu estou na direção dele. Eles não estavam na direção de um médico famoso, conhecido. Eles não estavam na direção de um hospital. Eles estavam na direção certa, eles estavam na direção de Jesus. E aí eu posso puxar e pegar um gancho com a própria mulher do fluxo de sangue. O pensamento dela, o projeto que ela fez internamente foi chegar até Jesus. Como é que aquela mulher, sangrando, desfalecendo, teve força, resistência física para concorrer e se sobressair diante de homens naturalmente mais fortes, mais resistentes fisicamente, sem esse problema que ela tinha da hemorragia. Mas é assim que é, quando uma pessoa crê, não é pelo histórico dela, não é pela capacidade dela, não é pelo valor que ela tem guardado, que ela conseguiu poupar, economizar, ou que ela investiu, mas é pela fé que ela chega até onde ela tem que chegar. Enquanto você não olhar para Deus e pensar, e se entregar dessa maneira, não, eu vou chegar onde eu tenho que chegar pela fé, não pelo meu histórico. Não porque eu sou a pessoa mais indicada, ou porque eu mereço. Porque merecer nenhum de nós merece. Eu vou chegar pela fé. Eu não vou chegar com esse paralítico lá porque eu sou mais forte, mas porque eu creio que eu posso chegar até Jesus. Eu creio. É igual Jesus quando viu a provisão que tinha para alimentar a multidão, 5 pães e 2 peixes. Aquilo não era suficiente naturalmente, ele creu e mandou servir. Qual foi o ingrediente? Qual foi o fermento e a farinha que multiplicou a fé? Os discípulos olharam aquilo e entraram em desespero. Meu Deus do céu, o que é isso? Não dá nem para nós isso aí. Jesus creu. Vai lá e sirva. Senhor, obrigado. Te dou graças porque o Senhor proveu a nossa comida. Vai lá e sirva. E deu. Deu não. Sobrou. Todo mundo comeu e sobrou. Sobrou mais do que tinha. Sobrou mais peixes e pães do que tinha. Não se deixa ser engolido pelo meio, como talvez tantas vezes na sua vida você foi. Deus não espera que você espere passivamente, até chegar ao ponto de desistir, de olhar para fora, de buscar alternativas, fora de você, fora de Deus, como fez a Sarai, e aí paga um preço, pega problema, pega dor, pega peso para a sua vida. Eu creio que tem gente que estava ali quase encostando o dedo na Agar. Eu vou pegar uma Agar, não dá não, já esperei demais, já tentei do jeito certo, esperei, estou aqui parado,
Ah, não deu. Ai, olha, eu cheguei até aqui, viajei, carreguei essa maca até aqui. O que eu vou fazer agora? A resposta você já tem. Vou subir pelo telhado? Isso, faz isso. Eu nunca fiz. Você não teve essa luz à toa. Mas não vai reclamar, não vai pedir para alguém. Faz o que veio. O que vier à tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Você está no propósito? Ah, eu estou no dia 33, 34, acho que é. 34 hoje. Ah, e aí? Vai até os 52. E no dia 52 você vai ver uma surpresa. Vai ter mais um dia. Ah, até estraguei a surpresa. Para alguns eu sei que era surpresa, não vai ser 52, vai ter um a mais. Vai até os 53. Não se deixe ser vencido pelo meio, não chega só até a casa, chega até Jesus. Não seja como talvez você foi uma vida inteira, não é comigo, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não, eu vou fazer tudo, eu vou fazer mais, eu vou dar mais, eu vou buscar mais, eu vou investir mais, eu vou orar mais, eu vou andar uma milha a mais, eu vou jejuar sim, eu vou jejuar mais. Eu vou buscar mais, eu vou encontrar. Eu vou pedir mais, eu vou receber. Eu vou bater mais nessa porta. Eu bati até hoje, mas não foi o suficiente. Eu vou bater mais, porque o meu juiz vai me atender. Senhor, eu oro agora e te peço em nome de Jesus, que aquilo que não foi falado, aqui não foi dito, aquilo que não foi trazido, faz o Senhor chegar até essa pessoa, até o coração dela. E eu oro, meu Pai, e peço que o Senhor não deixe, que o Senhor, meu Deus, ajude a cada um aqui a não naufragar, a não parar, a não ficar no meio, a não se entregar no meio, a não aceitar os pensamentos, os sentimentos, a não aceitar o cenário, meu Deus, dominá-la e tomar conta. Não, Senhor, em nome de Jesus eu oro e peço que aqui cada um seja levantado pelo Espírito Santo. Que aqueles que estão na caminhada, que estão na viagem, que já carregaram esse paralítico por quilômetros, que não se deem por vencidos, meu Deus, diante dessas portas e janelas já impossibilitadas de serem adentradas, mas que tenha a fé, a atitude, a ousadia de continuar. Se não dá andando, então que seja subindo. E que creia que tudo vai dar certo, porque o Senhor vai sustentar a corda, o Senhor vai dar força para os braços, o Senhor vai fazer com que a estrutura desse telhado segure, aguente, sustente todo mundo que vai estar ali em cima, que não vai cair uma telha, que nada vai sair fora, meu Deus, do que tem que acontecer. Nos ajuda, meu Deus, é só com a Tua ajuda que nós vamos chegar. Até para praticar a fé nós precisamos da Tua ajuda, e eu peço direção, eu peço unção, eu peço provisão, eu peço sustento, eu peço, meu Deus, sabedoria. Pede sabedoria para Deus agora, fala para Deus, às vezes está faltando sabedoria, está sobrando tolice, precipitação, está sobrando sentimentos e está faltando sabedoria. Talvez você fala de forma tola, se precipita, entrega a sua autoridade para Agar, quando era para ter uma atitude de fé, uma atitude que agrada a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, meu Deus. Eu não vi ainda como é que eu vou subir nesse telhado. Eu ainda não vi como é que eu vou fazer isso, eu nunca fiz antes. Me dá sabedoria. Me ajuda, me capacita. Eu não sou capaz. Eu sei que eu não sou capaz, mas o Senhor pode me capacitar. Alguém já fez, então eu também posso fazer. Alguém chegou lá, eu também posso chegar. Alguém pagou o preço que leva a esse resultado, então também posso pagar. Eu não sei de onde eu vou tirar hoje, eu não sei de onde eu vou tirar tempo para isso, eu não sei de onde eu vou tirar condições para isso, dinheiro para isso, energia para isso, mas eu creio no Senhor,
O Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me deu essa visão, o Senhor me deu essa palavra, e eu creio que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai até o fim. Me ajuda, Senhor. Pede para Deus ajuda, não aceita sucumbir aí, no meio, aceitar aquele pensamento derrotista, não deu, fiz a minha parte, não fez não, tem mais ainda para fazer. Chegou até aqui, parabéns, mas vamos subir no telhado, sem preguiça, sem credulidade, sem medo. Eu nunca fiz isso, eu não aguento, aguenta sim, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu vou suspender essa corda, essa maca não vai tombar, não vai cair, esse telhado não vai ceder, eu vou subir o paralítico, vou descer o paralítico, vai dar tudo certo. Não é vai dar tudo certo porque é uma expressão forte, é porque você acredita que vai ter graça, sustentação, vai ter visão, vai ter sabedoria, vai ter precisão para cortar o telhado, vai ter a capacidade que precisa ter, ainda que nunca esteja, ainda que nunca tenha subido num telhado na vida. Dessa vez vai subir com um paralítico e vai descer ele com todo equilíbrio, cuidado e com a perfeição que Deus dá a uma pessoa para realizar algo. Senhor, eu peço agora, capacita aqui, meu Deus, em nome de Jesus, dá visão, dá sabedoria, dá força. Meu Deus, levanta aqueles que estavam desanimados, tristes, meu Deus, que estavam se entregando a sentimentos de um não que receberam, meu Pai, de mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais uma notícia que veio igual, que foi mais do mesmo, e que eu oro e peço agora, levanta, Senhor, capacita, liberta agora desse medo maligno, desse sentimento, Senhor, e ajuda essa pessoa, porque sozinhos nós não conseguimos mesmo, mas eu creio que o Senhor nos favorece, o Senhor nos dá graça, unção, poder, força, mesmo a física, o Senhor provê, o Senhor dá meios, condições, o Senhor sustenta, o Senhor, meu Deus, dá visão, sabedoria, capacidade, e eu oro para que cada uma dessas bênçãos, dádivas, sejam derramadas sobre nós em nome de Jesus. O Senhor deu tudo que o Neemias precisava, o Senhor deu a ele visão, sabedoria, resiliência, e eu peço resiliência para o teu povo, Senhor, dá resiliência, porque a nossa luta não é contra alguém, mas é contra o diabo, que todo dia bate na mesma tecla, bate, meu Deus, com sentimento, bate com desânimo. E eu peço, faz o teu povo, meu Deus, um povo forte, resiliente, capaz, ousado, corajoso, intrépido, um povo de fé em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por restauração. Apresenta a Deus o que é que você crê e não abre mão. Não é em ruínas, não vai continuar em ruínas. Fala com Deus, fala com Deus. Não aceita ficar aí só eu orando aqui não, você ora também. Vamos girar os obreiros aí. Se tiver alguém calado, tímido, vai aí e concorde com essa pessoa. Levanta o seu espírito, declarando, falando. Não aceita o diabo te intimidar, te calar. Não, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio, eu oro, eu declaro restauração, eu declaro capacidade, eu declaro o rei sendo tocado, eu declaro, meu Deus, a escolta para eu passar pelas províncias, eu declaro a força nos meus braços para subir esse telhado, eu declaro, meu Deus, que eu não tenho medo de nada, eu vou subir, eu vou descer, eu vou ser equilibrado, eu declaro que o Senhor vai me dar condições, visão, sabedoria, eu declaro aquele coração trocado, eu declaro meu casamento restaurado, eu declaro, meu Deus, essa porta aberta em nome de Jesus, eu declaro que essa enfermidade, ela não vai me tirar energia, saúde, não vai me fazer perder nada, não vai mais continuar tirando de mim essa quantidade dispendiosa que eu gasto com remédio, com tratamento. Eu não aceito nenhuma área da minha vida em ruínas, como um monte de entulho, de escombros, eu não aceito, Senhor.
E eu oro, meu Pai, com essa pessoa, oro com ela, por ela, e eu peço por restauração, como o Senhor fez com Neemias e por intermédio dele, como o Senhor fez na vida espiritual dele, como o Senhor fez para aquele povo, para aquela nação, para aquela cidade. Faz na vida do teu povo, Senhor. Opera milagres. Onde não há, meu Deus, precedentes, opera milagres. Levanta essa pessoa, aquele que era desacreditado, aquele, meu Deus, que foi, meu Pai, intimidado pelo diabo e até aceitou. Levanta, meu Deus, coloca força, dá visão, encoraja, dá ousadia, e que essa pessoa pela fé faça um feito tão grande, tão incrível quanto o de Neemias. Que o Senhor olhe e veja a fé que essa pessoa tem e que restaure a vida dela. Restaura a família, Senhor. Que onde tiver uma mão estendida para o lado de alguém, uma pessoa, uma casa, um casamento, os filhos, os irmãos, os pais, troca aqueles corações. Tira-os de pedra, meu Pai, tira os corações ali impermeáveis e troca por novos corações. Coração de carne, regenerado, transformado. Transforma, meu Deus, essa situação financeira que sempre foi de peso, de dívida. Meu Deus, um nome que nunca esteve bem, que nunca teve credibilidade, crédito para nada. Dá condições a essa pessoa, dá sabedoria para ela, dá força. Meu Deus, que venha do Senhor a provisão, o sustento, a capacidade, a ideia, os clientes, os negócios, as vendas, as oportunidades. Que o Senhor abra portas para ela entrar e dê sabedoria para ela administrar. Abençoa, meu Deus, e cura. Eu peço cura aqui agora, libertação. Que pessoas sejam libertas aqui, que tenham entrado, meu Deus, e que nunca mais aquele velho homem saia, que saia o novo homem, a nova mulher, a nova pessoa, com uma mente aberta, crédula, firme, não mais inconstante, oscilante, mas firme no Senhor. Eu declaro, Senhor, e eu concordo com restauração, com cura, com libertação, com a transformação do Senhor. Eu declaro que cada oração aqui seja respondida e que o teu povo, meu Pai, esse povo que clama ao Senhor, que invoca o teu nome e que declara pela fé restauração, transformação, transfundação, cura e vitórias, que assim como é declarado, crido, que assim o Senhor faça, opere e abençoe, em nome de Jesus Cristo, eu oro e declaro, amém, amém e amém.